Olá, galera! Seja bem-vindo à disciplina de controle microbiológico de produtos de origem animal. A aula prática de hoje, vamos abordar a contagem pelo número mais provável, NMP, de coliformes totais, termotolerantes e conformação de Escherichia coli. E aí, galera, o que é a técnica do NMP? É um método de análise quantitativo que permite estimar a densidade de micro-organismos viáveis presentes na amostra, através da inoculação de alíquotas dessa amostra em uma série de tubos contendo um meio de cultura líquido adequado ao seu crescimento. E quais seriam as vantagens que a técnica do NMP pode apresentar em relação à contagem padrão em placas? Uma das vantagens seria a possibilidade de inocular quantidades maiores de amostra, aumentando proporcionalmente o volume do meio de cultura, conferindo à técnica uma sensibilidade maior do que a contagem em placas e uma grande flexibilidade no estabelecimento do limite da detecção. E a outra vantagem seria permitir a recuperação de injúrias, utilizando um meio não seletivo mais favorável a micro-organismos injuriados e depois transferindo a cultura para meios seletivos. Para a inoculação, a técnica do NMP apresenta dois formatos, dependendo de como as alíquotas são distribuídas. Temos o teste de diluição múltipla, série de 3 tubos, e o teste de diluição única, série de 10 tubos. A seleção das diluições depende da contaminação estimada da amostra. Deve-se diluir quantas vezes for necessário para obter todos os tubos negativos na última diluição. Caso não seja possível estimar previamente o nível de contaminação da amostra, deve-se utilizar o teste de diluição múltipla, série de 3 tubos. Como consigo estimar a densidade de micro-organismos pela técnica do NMP? A determinação de micro-organismos é baseada no princípio de que, subdividindo a amostra em alíquotas, algumas alíquotas vão conter micro-organismos e outras não, dependendo da quantidade dos micro-organismos na amostra. O número de alíquotas com crescimento positivo e negativo após a incubação permite estimar, por cálculo de probabilidade, a densidade original dos micro-organismos na amostra. O teste de diluição múltipla padrão, a série de 3 tubos, tem sua vantagem de ter os resultados apresentados em tabela de NMP. Contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli. Relembrando rapidamente as principais características de coliformes totais. São gram-negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, não esporogênicos, e são capazes de fermentar lactose com produção de gás a 35 graus. Lembrem dessa informação. As principais características de coliformes termotolerantes é que são capazes de fermentar lactose com produção de gás a 44,5 e 45,5 graus. Os principais representantes desse grupo são Escherichia coli e Klebsiella. Nessa primeira etapa, descrevemos os materiais necessários. Vão ficar anotados aqui. Na segunda etapa, ocorre o preparo da amostra líquida, em que devemos agitar ou inverter o recipiente com a amostra por 25 vezes. Nesta terceira etapa, damos início às diluições seriadas, em que após a homogeneização e abertura da embalagem, devemos proceder à diluição da amostra através da inoculação de 1 ml da amostra em 9 ml de diluente e homogeneizar em vórtex por 8 segundos. Quando somamos 1 ml da amostra com 9 ml do diluente, obtemos 10 ml. Assim, temos uma parte da amostra dividida em 10 partes, igual, temos 0,1 ou a nossa primeira diluição, que é 10 a menos 1. Em seguida, fazemos a diluição subsequente, através da inoculação de 1 ml da diluição de 10 a menos 1 para 9 ml de diluente, e homogeneizar em vórtex por 8 segundos. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, vamos diluir a 10 a menos 1, em que é 0,1 parte da amostra, em 10 partes. Assim chegamos à segunda diluição, 10 a menos 2. Nesta última etapa da diluição, devemos, através da inoculação de 1 ml da diluição de 10 a menos 2 para 9 ml de diluente, homogeneizar em vórtex por 8 segundos. Conforme o raciocínio anteriormente citado, então, dividimos a 0,01 parte, em que é igual a 10 a menos 2, em 10 partes. Assim chegamos à terceira diluição, 10 a menos 3. Assim concluímos a terceira etapa das diluições seriadas. Nesta quarta etapa, faremos a inoculação e a incubação, em que é o teste presuntivo, em que nada mais é quando acontece a detecção de todo o micro-organismo fermentativo de lactose. Faremos assim, então inocularemos 1 ml da diluição da amostra em solução salina em sua respectiva série de 3 tubos. Após a inoculação, levamos para a incubadora os tubos de LST a 36 graus por 24 a 48 horas. Após a incubação, devemos fazer a leitura desses tubos, em que é considerada a presença de coliformes pela formação de gás nos tubos de Duran. Após fazermos a leitura, anotamos o número de tubos positivos de cada série. Teremos uma tabela em que vamos anotar esses resultados para, no final, compararmos e encontrarmos o resultado na tabela de NMP.
No teste confirmatório, iremos usar um meio de cultura que contém um inibidor de microbiota acompanhante, principalmente de micro-organismos gram-positivos. Assim, iremos repicar cada tubo de caldo LST com presença de gás nos tubos de caldo VVBL e incubar os tubos a 36 graus por 24 a 48 horas. Assim também, iremos repicar cada tubo de caldo LST com presença de gás nos tubos de caldo AEC e incubar os tubos a 45 graus por 24 a 48 horas. Atenção! A incubação dos tubos de EC deve ser sempre acompanhada de um tubo inoculado com a cepa padrão positiva e um tubo inoculado com a cepa padrão negativa. Aqui podemos observar um tubo de LST, de VBBL e EC com presença de gás. Assim, iniciaremos a nossa leitura. Assim, neste nosso exemplo citado, iniciaremos a anotação e a leitura dos tubos de caldo VBBL com Duran. Anotamos os que deram positivo em nossa tabelinha. Agora, observando os tubos com caldo EC, com Duran, faremos a leitura, anotando os tubos que deram positivo e negativo na tabela. Nesta etapa, faremos a confirmação bioquímica da Escherichia coli. Nesta primeira etapa, iremos selecionar todos os tubos de EC positivo e, com uma alça de platina flambada, pegar uma alçada de cada tubo positivo e estriar em placas contendo agar L-Emb. A semeadura deve ser realizada por estrias de esgotamento. Após esse processo, as placas devem ser incubadas invertidas em estufa regulada a 35 graus, mais ou menos 2, por 24 horas. Aqui exemplificamos como é feita a técnica de inoculação para estria de esgotamento, em que estriamos a metade da placa com movimento zigue-zague e, quando atingimos a meta, giramos a placa 90 graus e estriar até a metade, 1/4 da placa, girar mais 90 graus e estriar o restante. Após a incubação, o agar L-Emb irá ficar com esta característica. Em colônias típicas serão nucleadas com centro preto, com ou sem brilho. Nesta segunda etapa, vamos observar se houve crescimento de colônias típicas e selecionar 2 colônias isoladas de cada placa de agar-Emb, com o auxílio de uma alça de platina e passá-las para o tubo com agar TSA inclinado. Incubar os tubos a 35 graus, mais ou menos 2 graus de variação, por 24 horas. Após a incubação, procedemos com os testes bioquímicos. Nessa terceira etapa, iremos ter os testes bioquímicos. Aqui apresento uma tabela com as principais características que a Escherichia coli pode nos apresentar nesses testes. Todos os meios eles podem ser inoculados a partir de uma única alçada de cultura. Nesta etapa, iremos fazer a inoculação do citrato. Esta prova determina a capacidade do micro-organismo em utilizar o citrato de sódio como uma única fonte de energia. Assim, vamos semear na superfície do agar citrato de Simons inclinado e incubar o tubo a 35 graus com variação de 2 graus por até 96 horas. Na leitura, observaremos a alteração da cor do meio. Se o meio permanecer verde, é negativo, mas se o meio alterar a cor para azul, é positivo. E. coli tem como padrão suas cepas de citrato negativas. Nesta etapa, iremos fazer a inoculação em meio sim. Com uma agulha, faremos a inoculação da cultura obtida no agar TSA em meio sim por uma picada no centro do meio da cultura, até uma distância de 1 cm do fundo do tubo. Após esse procedimento, incubar os tubos a 35 graus. Após a incubação, procedemos com a primeira leitura, em que é sobre a motilidade. Se formar uma nuvem turva em volta da inoculação, é positivo. As Escherichia coli têm sua cepa motilidade positiva. Ainda sobre a primeira leitura, podemos observar o tubo da direita sendo negativo para motilidade e o tubo da esquerda positivo para motilidade. Na segunda leitura, é realizado o teste Indol. Acionamos 4 gotas do reativo Kovac ao tubo e, se observarmos a formação de um anel vermelho, é positivo. Escherichia coli tem suas cepas teste Indol positivo. Aqui podemos observar uma foto do teste em que do lado esquerdo é positivo e do lado direito é negativo. Agora faremos a inoculação em caldo MRVP. Com uma alça de platina, semeamos a cultura incubada em agar TSA no caldo MRVP. Após isso, incubaremos os tubos a 35 com variação de 2 graus por 48 horas. Após a incubação, transferimos 1 ml do caldo MRVP para outro tubo e esse tubo iremos reservar para continuar o teste de VP. Agora prosseguimos com o teste vermelho de metilo. No tubo com caldo MVVP, que ficou incubado, colocamos 5 gotas de vermelho de metilo e, se observarmos mudança de cor do meio para vermelho, indica positivo. Escherichia coli tem suas cepas teste de vermelho positivo. Prosseguindo com o teste VP, pegaremos o
que ficou reservado, e colocaremos 3 gotas de alfa-naftol 5% e em seguida adicionaremos 5 gotas de KOH 40%. Se observar mudança de cor do meio para vermelho, indica positivo. Escherichia coli tem suas cepas para teste VP? Negativo. Seguindo o nosso exemplo, após o resultado final do teste bioquímico, podemos completar a última linha da nossa tabela. Após preenchermos a nossa tabela, agora podemos buscar, pela combinação, o resultado na tabela de NP. Temos o resultado de coliformes totais, 15 unidades formadoras de colônia por ml, coliformes termotolerantes, 3,6 unidades formadoras de colônia por ml, e Escherichia coli, 3,6 unidades formadoras de colônia por ml. Obrigada, pessoal! Até a próxima!